Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para a nossa 10ª aula. E na aula de hoje nós vamos aprender o que são regras e decodificadores. Regras e decodificadores, existe aqui a documentação oficial explicando como que funciona. Então nós temos um host que está sendo monitorado aqui. Nós fazemos isso através do agente do Azul, né? E ele tem dois módulos, o log collector e o agente D. Então, o log collector ele fica monitorando os arquivos, monitorando os logs de eventos do Windows e monitorando logs ULS do macOS. Quando ele pega essas informações, ele joga para o agente D. Esse agente D envia esses dados por uma conexão por syslog até o remote D. Esse remote D passa essa informação para o análisis D, e dentro do Azul Manager também tem um módulo de log collector, assim como tem também no Azul Agente. E ele fica monitorando arquivos que você especifica lá em log files. Então, o que acontece? Quando você pegou esses dados coletor, você vai jogar eles para o análisis D, e ele vai fazer a fase de pré-decoding. Depois que fizer de pré-decoding, ele vai para a fase de decoding. E depois de decoding, ele vai para a fase de rule match. Então, o que acontece? Ele tem que passar por essas três fases. Se ele detectar e houver um match e uma regra, ele vai fazer o envio de alerts.json. Então, aqui é onde você entra lá em Security Events e você vê um evento. Então, se ele bateu, teve um pré-decode, depois foi decodificado os dados, depois viu que existe uma regra, ele vai aparecer. Se não tiver uma regra que ele venha dar match, ele simplesmente vai guardar esses dados dentro de archives.json. Então vamos lá. Então o que são esses log? O que o log collector fica fazendo, tanto no Manager quanto no Azul? Então quando você tem lá dentro do arquivo sec lá o local files, e tem dentro dele lá um diretório, no caso aqui é de Linux, que a gente está dando exemplo, então ele está dentro do diretório de variáveis, dentro de logs e um arquivo lá qualquer que ele está monitorando. E esse arquivo é no formato syslog. Então, isso daqui, esse log collector fica monitorando o tempo todo que está vindo de informação nesse arquivo. Então você pode criar o seu diretório de um programa específico. No Windows a mesma coisa. Ele foi lá, deu um diretório dentro de C, meu programa, e o nome de um arquivo no formato syslog. Então ele vai ficar monitorando. E também tem, esse daqui é quando você faz um diretório específico. Aqui já são funções do próprio Windows, que é exclusivo do Windows, que é a parte de eventos no formato de event log, que é um formato específico de Windows. Ele está pegando a parte dos eventos de segurança. E aqui, por exemplo, é um canal de eventos que está pegando aqui a parte do serviço de impressão. Então, cada um tem o seu tipo de configuração. Aí ele dá um exemplo de macOS. O local é um macOS, o formato é um formato específico de macOS. E ele está pegando a parte de logs, atividades de log, qual que é o nível dele de debug. Então, ele faz essa leitura. E depois disso, como a gente falou aqui em cima, ele passa para o Remote ID. Na parte do Remote ID, que é a parte de envio remoto de syslog, ele tem lá a configuração que nós conhecemos, quais são os permitidos, já teve aula explicando disso, a porta que ele está. Ele faz o recebimento, né? Então, dentro do Azul Manager, ele também tem como ele monitorar pastas específicas, então ele faz isso. Depois que ele fez o recebimento aqui que a gente viu aqui de todos os dados, a primeira fase que a gente viu é o pré-decode. Então, no pré-decode é a fase de decodificação, onde faz a captura de informações estáticas dos campos que são conhecidos e extrai ele do cabeçalho.
Então, depois disso, ele vai para a fase de decodificação. Na parte de decodificação, a mensagem de log é avaliada para identificar que tipo de log é. Por exemplo, é um log de FortiGate, é um log de Kaspersky, é um log de Checkpoint. Então, ali ele vai identificar e aí ele vai ter os campos que ele conhece e vai começar a fazer o parse, que ele vai extrair os dados dos campos específicos e pegar essas informações e guardá-las. E por último, é onde ele vai fazer o ruling matching. Então é onde as informações são extraídas e são comparadas com um conjunto de regras para procurar uma correspondência. Então existe regras para Kaspersky, existe regras para Cisco, regras para Sophos e assim por diante. Então agora vamos para a parte prática aqui para explicar. Então aqui é um exemplo de log. Então no pré-decoding ele já tem um campo conhecido que é o hostname e o program name. Então ele sabe que isso daqui é o nome do host. Então ele já vai separar, ele captura daí, ele extrai, como está escrito aqui, do log, do cabeçalho de log. Então ele foi lá e extraiu isso. Tá. Então agora ele descobriu, na hora da decodificação, que tipo de log é. Esse log é do SSHD. Então SSHD, ele descobriu o que é disso daí. Então agora que ele sabe que log, ele vai começar a fazer o parse. Então ele vai começar a capturar as informações. Então ele sabe que esse primeiro aqui, program name, é o SSHD. E depois ele sabe que o campo de DST aqui, que é Destiny User, então ele vai pegar aqui onde estava a R Romero, ele sabe que entre o for e o from, a palavra que vem aqui é do usuário. Então ele vai separar isso daqui e vai fazer o parse. Então ele sabe que entre isso e isso é onde ele vai capturar. E depois ele sabe que depois do from, o que vier depois do from é o IP, é o de origem, então é o source IP. Então ele faz o que? O parse. Então ele pega de um log aqui, e por exemplo, aqui é só desses três exemplos, mas o próximo exemplo aqui seria a porta. Ele sabe que a porta de comunicação foi essa. Então poderia também fazer a captura desse dado. Aqui é que ele só deu o exemplo dos três. Então, e isso é um exemplo básico de log, mas a gente pode pegar diversos e diversas informações. Por exemplo, FortiGate, você pegar um geolocation de que país que vem o IP, por exemplo, um usuário que logou na VPN, se a conexão falhou, se deu certo. Então, existe N campos que você vai pegar. Então, na parte de decoding é justamente isso, é decodificar os campos e extrair esses dados. Depois disso, é a parte de correspondência. Ele vai procurar dentro de um monte de regras que ele tem, que regras que apareceu. Então ele deu um match, porque a palavra accept aqui, ó, tinha aqui no começo da frase. Esse daqui é uma expressão regular que é o início. O pipe aqui é or ou. Então, ou o final que é autenticação. Então, se no final tivesse escrito authenticate ponto, é porque faz parte dessa regra. Aí a descrição, que era uma conexão realizada com sucesso via SSH. Aí aqui é um grupo, onde são os grupos que são as regras que tem. Então, ele vai pertencer a uma autenticação com sucesso. O PCI, que é uma regra de cartão de crédito. Então, aqui ele vai bater nesse grupo também. Então, depois disso, ele vai gerar o que a gente falou aqui, é um alerta. Então, se ele bateu, decodificou e achou uma regra que corresponde, ele gera um alerta. Então, ele foi lá e gerou um alerta que fica armazenado lá. Então, ele mostrou que foi, qual que era o IP e tal. E isso ele vai enviar lá para dentro de alertas.json.log. Ou se não tiver uma correspondência, ele vai jogar para dentro de archive, tanto JSON quanto log. Aí vai de como que está habilitado lá no seu arquivo sec. Então, passando essa pequena explicação aqui de como que funciona, nós vamos começar a entender
um pouco sobre como que são essas regras de decodificadores. Então, provavelmente nós vamos fazer umas três aulas só sobre esse tema. Primeiro eu vou dar essa visão geral para vocês. Depois nós vamos fazer uma aula só sobre decoders. Depois a gente vai fazer uma outra aula que é com as regras. E aí a gente vê funcionando tudo aquilo que a gente construiu durante essas 3 aulas aí. Então, aonde fica essas informações aqui? Então, quando você entra aqui em Security Events, esses eventos aqui que estão sendo gerados aqui, que deu sucesso, o logon, é porque bateu uma regra aqui, que é essa regra aqui. Ela aqui bateu, ela já estava decodificada, um nível foi atribuído a ela, qual que é a regra onde ela aconteceu, qual que é o host onde aconteceu e o horário. Então, dentro aqui do azul, entrando em Manage, indo lá no diretório principal, existe Rules e existe os Decoders. Então, dentro de Rules, nós vamos ter cerca de 4.103 rules. Essas rules são acrescentadas a cada atualização, a cada nova criação que tem por parte do desenvolvedor do Azul. E aqui dentro de decoders, nós temos cerca de 1.548 decoders. Então, aqui você consegue fazer a busca de todas as informações para você saber se está funcionando. Por exemplo, poxa, eu tenho um equipamento da Cisco. Cisco já tem algum tipo de decoder pronto? Já sim. Tem aqui o Cisco, aí aqui já tem todas as informações. E aqui você pode colocar para exibir todos. Então você consegue ver que tem bastante, ó, Cisco ASA, Cisco FTD. Então aqui você consegue achar diversos equipamentos. Pronto. Será que tem decoder para checkpoint? Você chega aqui, escreve checkpoint. E existe sim decoder para checkpoint Smart One, checkpoint Syslog e assim sucessivamente. Um exemplo, por exemplo, de algo que não tem. Kaspersky. Kaspersky é um antivírus. Ele tem aqui isso daqui, mas se você entra dentro dele, as regras são criadas arquivos XML. Então existe vários e vários arquivos XML. Se você entrar dentro dele, você vai ver que não tem nada de informação. Esse decodificador, ele não tem nenhuma expressão regular que ele está identificando para criar algo para você ter lá para você visualizar dentro de eventos de segurança lá, do Security Events. Então esse é um exemplo. Outro exemplo que não tem, que muitas pessoas querem, MikroTik. Se você buscar, também não tem. Se você também tentar um equipamento como Aruba, também não tem. Então existe vários. Ele tem um aqui HP, mas se você for olhar, é só esses modelos específicos 5500 e é muito pouca informação. Não tem quase nada. Se você entrar aqui, ele só tem 3 decoders aqui que ele faz a análise. E agora um ponto muito importante. Esses decoders que você olha aqui, se você clicar aqui em Manage Decoder Files, você vai ver que só tem um botão de você visualizar essa regra. Então aqui tem o decoder aqui do Barracuda, do Checkpoint, do Cisco Streamer, Active Response, AIX, Apache. E aqui você vai ver que só tem para visualizar. Então se você clicar aqui e visualizar, ele vai mostrar. Primeiro ele dá alguns exemplos de log, explica quando que criou, quem foi a pessoa que criou tal, e aqui tem os decoders. Aí você vê esse monte de códigos aqui e se fica sem saber. Então hoje é aula para a gente aprender o que são esses códigos, porque se a gente não aprender sobre isso, não tem como criar nenhuma rule e muito menos nenhum decoder e muito menos uma rule, porque elas são baseadas nessas informações aqui. E isso daqui são os regex, que são as expressões regulares. Então, se você for aqui no último, se mandar visualizar ele e colocar a última opção aqui, vai ter
um se chama local decoder. E nesse do local decoder, aqui na interface aqui, que você consegue visualizar, tem a opção para você editar. E esse é o único que permite você fazer a edição. Então, o que acontece? Você pode editar esse arquivo? Pode. Se você for por linha de comando, eu vou mostrar aqui, dá para a gente acessar isso por linha de comando. Você consegue ir lá e editar. Porém, quando você fizer a atualização, hoje a gente está na versão 4.3.6. Se você atualizar depois na versão 4.3.7, ele vai pegar tudo que está de default, que está lá dentro do GitHub lá, que foi armazenada, foi acrescentada, foi removida, por exemplo, tal. Então, tudo que tiver lá, ele vai baixar. Quando você baixa, ele sobrescreve essa informação. Então, você nunca pode fazer uma regra editando os arquivos que já existem por default, esses XML, porque na próxima atualização você vai perder tudo que você fez, desculpa. Então, você sempre tem que ir no local. Esse é o único arquivo que ele nunca é substituído, ele se mantém. Então, tudo que você vai criar dentro dele. Então, você criaria aqui os decoders. E a mesma coisa no Rule. Se você for aqui na última página, página 274, ele existe. Desculpa, clicar em Manage. Se for na última página aqui, você vai ver que tem a Local Rule. Então, ela aqui são as suas regras locais, onde você pode editar que não vai se perder. Todos os outros é somente visualização, como você pode ver aqui. Se for na página, por exemplo, 5 aqui, ó. O alerta de antivírus da Clamaf, AV Clamaf. Então, se você for aqui, ele tem vários e várias regras. Então, através dela, se você vir aqui por linha de comando e editar em incrementar, ele vai incrementar, só que na próxima vez que você atualizar, você vai perder toda essa modificação do arquivo. Então, tome esse cuidado de nunca fazer diretamente nessa rule. Agora eu vou mostrar lá por linha de comando aonde fica esses dados. Então, você entrando dentro de cd barra var, cd não vou nem entrar, vou dar um ls barra var barra ossec barra rule7. Dentro dele, você vai ver ó, que existe o decoders, que eu mostrei, que são os decodificadores, o rules, que são as regras, e o SCA, que é a parte de fazer hardening do sistema, onde ele tem regras que são pré-configuradas, que ele faz a análise para ver se você quer fazer a autorização para ficar mais em compliance de acordo com a sua preferência. Então, ele tem esses três dentro de Rule 7. Então, se você entrar, dá um ls, a mesma coisa, barra var, sec, Rule 7 decoders, aqui ele mostra todos os decoders que ele tem. Então, você consegue ver. A mesma coisa se for a parte de rules. Então ele mostra todas. Então toda vez que você atualizar, tudo isso daqui é substituído pelo o arquivo de default que existe lá no repositório do GitHub. E agora, se você for criar um decoder ou uma rule em específico, ele tem o seu diretório onde ele fica guardado e ele não são sobrepostos. Então esse diretório fica de novo, novamente em barra var barra ossec. Aí, aqui que é o diferencial. Tem o rules, e dentro de, se eu der um ls aqui, ele vai mostrar. Oh, desculpa, digitei errado aqui. Etc. Ossec, etc. Agora sim. Aí dentro dele vai ter rules. E agora se eu der um ls, ele vai ter lá ó, o arquivo local rules. Então esse é para rules. E agora mesma coisa para o decoder. Se eu der um ls, ele vai mostrar o arquivo lá. E se eu vir aqui dar um nano, escrever aqui, ele tá lá o nosso arquivo para fazer a edição, tanto desse quanto o de rules.
Então, são os nossos dois arquivos. Então, se eu visse aqui, como eu te falei da outra vez aqui, dentro fizesse nano /var /ossec rule7, aí decoders, aí dentro de decoders aqui eu vou exibir, eu escolho aqui, por exemplo, vamos pegar um de Palo Alto aqui e editar esse arquivo e salvar, ele vai guardar essa informação aqui, mas a próxima vez que você simplesmente atualizar, ele vai perder todos esses decoders que você criou. Então, essa parte que eu queria estar mostrando para vocês, onde ficam os arquivos. Esses daqui são os mesmos que a gente viu na interface gráfica que eu mostrei para você, que está aqui. Então, aqui você não consegue fazer, você só consegue visualizar, porém, por linha de comando, há a possibilidade de você editar. Porém, editando e uma nova atualização, você perde suas atualizações. Então, faça sempre dentro aqui do Manager, vai lá no seu arquivo local, só digitar local aqui. Ele vai achar a nossa local root, você pode editar por aqui, ou se preferir, pode editar também via terminal, sem problema nenhum, que é onde eu mostrei aqui, que é o nosso arquivo. Agora que conhecemos e entendemos onde estão os arquivos, nós vamos fazer a parte de fazer o entendimento de uma expressão regular. Então essa parte aqui, eu vou deixar depois os links na descrição do vídeo, para vocês poderem acessar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que uma expressão regular, regex, quer dizer expression regular. Então, o reg aqui é de regular, o s é de expressão. Então, é uma expressão regular. O que é uma expressão regular? É um padrão que você consegue transformar textos, números, dados, vamos dizer assim, gerais, e através de uma expressão regular você consegue identificar esse padrão, e daí para frente qualquer log que entre naquele padrão, ele vai ser capturado aquela informação, sem que todas as vezes você tenha que ficar mudando o tipo de texto para você, o tipo de expressão, desculpa, para capturar aquele dado. Então, através dessa expressão, você consegue fazer a captura daqueles pars que a gente viu lá agora há pouco que eu estava explicando. Então, o azul ele é compatível com o regex, o sregex, o sregex, que é um mais simples, e o PCR2, que já é uma fórmula bem evoluída que você consegue fazer diversas análises de dados. Então agora eu vou mostrar quais são as expressões suportadas. Então, aqui é a expressão, né? Que aí, o que significa? O barra W, o barra invertida W, ou contra barra, como você entender. Com W, significa que ele vai fazer qualquer letra de A a Z maiúscula, de A a Z minúscula, de 0 a 9, um tracinho, um arroba, um underline. Então ele vai aceitar, isso daqui vai poder identificar qualquer um desses tipos de caractere. Se você fazer um barra invertida D, ele vai fazer somente os caracteres numéricos. Então é de 0 a 9. Se você pegar um barra S, ele é usado quando você tiver um espaço, ou seja, se deu lá Bruno espaço alguma coisa, por exemplo, uma frase, então esse espaço é representado pelo barra S. O barra T são as tabulações, o barra P são esses tipos de caracteres diferenciados aqui, que é os parênteses, asterisco, mais, menos, ponto e vírgula, dois pontos e etc. Agora tem um outro diferente, ele é o mesmo comando, só que em maiúsculo, então tem diferença. Então, tudo que não está aqui, ele vai capturar com o W maiúsculo. E no D é a mesma coisa, tudo que não for dígito, ele captura. Então, se não é números, ele vai capturar. Então, ele capturaria
Tudo que fosse letras, caracteres especiais, ele pegaria com esse daqui. E esse daqui, o /s, é tudo que não foi espaço. Então, se pode ser qualquer palavra, qualquer dígito, qualquer coisa, não tendo espaço, ele vai capturar. E tem esse daqui que é o /ponto, que é qualquer coisa. Então, ele vai conseguir fazer a captura de qualquer informação. Aí que acontece? Existe os modificadores aqui. Nos modificadores, aqui é a representação de um caractere apenas. Quando você faz esse comando aqui, mais um, eu vou dar um exemplo aqui, vou abrir um notepad aqui. Então vamos lá, uma explicação. Então se você fizer um /w, você fez um caractere ou um número ou um arroba, que é a representação dele aqui de cima. Agora, se você faz isso e acrescenta um mais na frente, ele vai pegar um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, se você tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui faz parte de 0 a 9, se você fizesse apenas isso, ele capturaria um número 1. Agora, se você coloca um mais, ele capturaria todos esses dados aqui. E aí tem um asterisco. O asterisco é 0 ou mais. Aqui sempre, e o mais é sempre 1 ou mais. 1 ou muitos, né? E aqui é 0 ou muitos. Então tem diferença quando você usa o asterisco, porque você pode não ter nada ou muitos, e aqui não, é obrigado a ter pelo menos um, senão ele não captura. E aqui tem caracteres especiais, que são o circunflexo aqui, é para você pegar um início de texto. Então, se você tiver você sabe como aquele log começa, você faz uma expressão para sempre detectar o início daquele log. Ou você sabe como ele sempre termina. Então, aí você vai usar o cifrão, que é para especificar o final. E o pipe é para você criar uma lógica de ou. Então, se você tem A ou B, você vai colocar A, pipe B. Então, por exemplo, aqui você tem A, aí você tem B, aí você quer fazer A ou B. Então, você faz o A, pipe B. Então, ele vai fazer A ou B. Então, isso é mais uma expressão regular. Aí tem o último aqui, que eu vou explicar, que é importante, que é o escaping. O escaping é o quê? Quando você quer representar, poxa, na minha frase aqui, por exemplo, tinha uma data, por exemplo, ou vamos dizer assim, vamos dizer que fosse uma data com a barra invertida, vamos dizer assim, 10/10/2022. É que a gente não usa assim. Mas essa barra, para você fazer a leitura dela, você tem que fazer isso. 2 barras para representar uma barra. O pipe vai te conceder, tem alguma coisa lá. Por exemplo, Ebenezer Pipe Solution. Então, esse pipe, para você representar ele, precisa ser um /pipe, senão ele não vai identificar. Ah, eu estou precisando usar o sinal de menor. A mesma coisa, para usar ele você tem que usar o pipe. Ah, poxa, eu quero usar o cifrão. Lembra que o cifrão aqui era para ser o fim? Mas e se na nossa expressão regular tem um símbolo de real? Então, se você fosse capturar esse símbolo de cifrão aqui, você precisaria colocar barra cifrão, senão ele não vai entender. Então, são caracteres de escape. Então, todos esses daqui, para você conseguir representar ele, vocês têm que usar essa correspondência aqui. E aí tem o sregex, que ele só tem algumas expressões que são bem limitadas, início, fim, lógica e negação. Não é o nosso caso aqui. E tem o PCR,
que eu não vou explicar, que ele é o mais completo e mais complexo. Então ele tem várias outras expressões e depois mais um monte aqui de hexadecimal, com octetos, etc, quantificadores, se é possessivo, aí tem muitas e muitas opções aqui. Mas só com esse daqui que a gente está vendo aqui, a gente consegue fazer o andamento da captura e da expressão regular para decodificar, na verdade, né, todos os textos de logs que a gente usa no nosso dia a dia. Então agora a gente vai entrar nesses, eu vou deixar esses dois sites que para mim são os melhores sites para você testar e treinar os seus decodificadores. Então é o regex 101.com e o regexr.com. Então eu prefiro esse daqui, mas você pode usar qualquer um dos dois. Então, se você vir aqui e deletar, então o que você vai fazer? Aqui embaixo você colocaria o log e aqui você vai fazer a expressão. Aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo você coloca os dados que você quer e aqui em cima vai ser a expressão regex. Então, como você pode ver aqui, ele tem PCR2, que é o que é compatível, que a gente viu lá. Agora aqui tem Python, tem outras coisas, Java 8, Net, que são outros tipos de expressões regulares. Então você tome cuidado sempre de usar o PCR2, que é o que é compatível com o azul. Então vamos agora fazer alguns regex. Então, por exemplo, vou colocar um texto aqui. Então, no texto que a gente vai colocar aqui, vamos colocar um exemplo fácil. Ebenezer Solution. Então, vamos pegar essa página, deixar aqui, vamos catar essa daqui, para ficar fácil de a gente ver. Então, vamos aumentar aqui. Então, isso daqui pode ser representado de diversas maneiras. Então você pode ser muito específico, como você pode ser muito genérico. Eu vou mostrar essa maneira. Por exemplo, se a palavra que você vai fazer tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre 8 caracteres e depois um espaço e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também caracteres. Então o que acontece? Se sempre for esse texto, sem problema nenhum, você pode fazer a expressão regular sendo bem específico. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um /w, ele vai fazer a captura da primeira letra. Depois /w, /w. Aí, ó, você pode ver que ele vai começando a criar aqui, ó. Vou dar outro /w. Olha lá, ele vai fazendo. Então, até chegar, ó. Ó, chegou no R aqui, ó. E agora tem um espaço. Se eu colocar um /w aqui, não vai dar certo. Ah lá, ó, ele não continua. Você viu que sumiu todos aqueles destaques que tinha em azul? Ele sumiu por quê? Porque o espaço não é representado por isso. Como que é representado o espaço? O espaço é representado com /s. Então, se eu colocar um /s aqui, ele captura, ó, ele continua fazendo. E agora, qual que é o próximo? É uma letra. Então, vamos lá. /w, 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 /w. Olha, pegamos todas as informações com a expressão regular. Só que, nossa, olha o tamanho dessa expressão regular. Precisa de tudo isso? Eu fui bem específico. Mas lembra que a gente aprendeu sobre os modificadores? Então, se eu vim aqui agora e apagar isso daqui, vamos apagar. E agora, se eu fizer um /w e apertar a letra a mais, olha o que ele fez. Ele pegou até chegar uma coisa que não era específica do comando aqui. Então, se eu tivesse aqui
um Ebenezer, ou se eu tivesse outra palavra, ele também entenderia. Quer ver? Eu vou colocar aqui Bruno. Então ele também capturou Bruno, porque Bruno está entre A e Z. Ah, vou colocar maiúsculo e minúsculo. Então ele pegou. Então, se eu vim também aqui, e eu posso também fazer literalmente o que está escrito ali. Vai de conta. Vamos voltar aqui para Ebenezer. Se eu digitar aqui Ebenezer, ele vai pegar e ser também específico. Você está fazendo espaço solútil. Então ele também você está especificando uma palavra. Então, por exemplo, se fosse um IP e você escrevesse o ponto, ele vai pegar o ponto lá e vai ser literal, ponto com ponto. Também tem essa sequência. E agora, por exemplo, lembra que tem também as opções aqui, ó. Tudo que não for W, então vai de conta. Se eu colocasse isso daqui, quisesse alguma coisa que não tivesse aqui, você pode usar essa opção. Agora, por exemplo, aqui, ó, olha que interessante. Tudo que não for espaço. Então, se eu colocar aqui, ali tinha um espaço. E aqui é tudo que não for espaço. Então, por mais que aqui seja letra, se eu colocar um barra aqui, ó, um barra S, ele vai pegar a palavra, a primeira palavra, se eu colocar um mais, ele pegou tudo, tá vendo? Mas ele parou aonde? No espaço aqui, ó, porque o espaço, ele é tudo que não é espaço. Então ele pegaria qualquer tipo de caractere aqui, letra, número, qualquer coisa. Quer ver, ó, se eu colocar assim, ó, Ebenezer com E comercial, ó, Ebenezer, cifrão, tá vendo? Ó, colocar assim número, não importa. Ele pega qualquer coisa desde que não tenha o espaço. Ele para, o break dele é justamente o espaço. Então se eu visse aqui e desse agora um barra S, ele pegaria o espaço, daria de novo um barra S maiúsculo mais, ele terminaria de pegar a frase aqui. Então, ao invés de ter aquele monte de barra W, ó, com três expressões regulares, eu consegui pegar aqueles dois dados ali sem nenhum tipo de problema. Então, agora vamos fazer um outro texto, por exemplo, aula 10, tracinho, espaço 1 do 8 de 2022. Então, o que acontece? Eu posso fazer aula, a gente já aprendeu que é um caractere. Então, a gente pode vir aqui e dar um barra W, mais, aí ele vai parar aqui no espaço. Nós poderíamos fazer um barra, um espaço, a gente podia dar um próprio espaço mesmo, que aí ele vai ser literal, vai ser de espaço para espaço. 10, o que é 10? É caractere digital. Então, um barra, um D. Então, ele pegou um só. Então, é bom sempre você saber se vai de conta vai ter mais de um, dois, três, pode ter 5 caracteres, você coloca um mais, aí ele vai pegar todos. Se, por exemplo, fosse um lugar que você sabe que é só 2 caracteres, então você poderia fazer literal aqui e colocar 2 barra D barra D. Agora, você não sabe se vai sempre incrementar 10, 11, 100, 1000, 2000. Então, se você deixar assim, ó, se tiver 10.000, ele simplesmente não vai capturar. Mas se você colocar um mais aqui, ele vai pegar os 10.000. Aí ele parou por quê? Porque ele tem um espaço e o barra D só pega caracteres. Então, vamos lá. Então, vamos dar o espaço. Posso fazer o literal ou eu posso dar o barra S de espaço. E agora ele vem um tracinho. O tracinho pode ser isso daqui, mas ele é muito abrangente, ele vai pegar letras, números e esse espaço e o tracinho, ou você pode fazer um barra P, que é só de caracteres diferenciados. Então vamos fazer um barra P. Peraí, tem o espaço, agora sim, barra P.
Ah, tava clicando aqui, não tava vendo. Então vamos lá. 1000. Aí tem um espaço. Agora o tracinho. Eu não entendi porque não foi, mas vamos colocar o barra W aqui, mas era para ter aceitado o barra P. E também estaria um tracinho aqui. Então vamos lá. Dou um espaço. Se eu quiser fazer literal, aí vem os números. Então vamos lá. Um barra D mais, aí você pode colocar a barrinha. Na verdade está errado aqui. Ele não identificou o tracinho de jeito nenhum. Quando eu dou um tracinho ele vai, mas quando eu estou dando barra W, ele não está indo. Então, atualizar aqui no site. Então, vamos lá. Barra W mais, espaço, barra D mais, espaço, barra W. Não aceitou. Tracinho ele está aceitando. Então, vamos fazer o barra. O S que ele vai pegar, porque é qualquer coisa diferente. Espaço. Barra D mais, aí barra S, ele pegou, ou você pode colocar a barra literal, ele não está aceitando os literais, mas vamos lá, barra mais o barra D, vai pegar os dois dígitos, barra S, barra D, aí tem 4 caracteres, mas a gente coloca o mais, ele pegou todos os dados. Então, aqui nos espaços, se eu quiser aqui, eu posso fazer um barra S, para ele pegar. E aqui também, barra S, e fazer ele completo com todos todas as expressões regulares aqui para eu pegar. Então, consegui fazer a decodificação completa do texto. Agora, olhando aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu estou usando o PCR2 e por isso ele não está aceitando os barra aquela hora que eu estava mostrando, porque no PCR2 é só palavras, só caracteres de letras. E já no outro aqui, que é no regex, então o que você tem que fazer? Na verdade, isso tem que estar como Java aqui. Então, se a gente for fazer agora, vamos lá, barra W mais barra S de espaço mais barra D com a letra a mais, espaço, tracinho. Agora ele aceitou o tracinho literal, tá vendo? E agora vamos ver o barra W, tracinho, agora espaço, barra D mais. Agora se eu colocar o barra aqui, ó, ele aceita o literal, tá vendo? Que é a barrinha aqui, por causa que existe várias formas de decodificar, né? Então cada uma dessas aqui tem as suas próprias regras. Então foi por esse motivo que não estava dando certo fazer aqui. Quando eu coloquei o literal aqui, depois barra 2022. Vamos lá. Opa, pronto. Então, dessa forma aqui. Então, quando você for fazer, tem que ficar de olho nisso daqui, qual que é o modo que você está usando aqui. Então, de acordo com a codificação que você usar aqui, vai poder usar. Aqui até mostra qual que são os tipos que ele aceita aqui de opções aqui, de acordo com o que você seleciona aqui
da codificação. Então, cada um aí ele muda a expressão que você quer usar. Agora vamos fazer uns exemplos, por exemplo, dessa parte aqui que é início de frase e fim de frase. Então, você vir aqui e digitar o circunflexo aqui, aula, por exemplo, ele vai dar match lá. Mas se você escrever, por exemplo, 1000, por exemplo, que seria a próxima palavra, ele não achou, tá vendo? Porque a palavra certa seria aula. A mesma coisa no final, por exemplo, se eu colocasse 20 aqui, ó, ele dá match só lá no final. Então, se eu colocar 22, beleza. Se eu colocar o cifrão aqui, ele vai continuar dando match. Mas se eu colocar aqui 08 cifrão, não vai dar match porque não é a última palavra. Mas se eu colocasse o 2 aqui, aí ele daria match, porque a última palavra é isso. Só que se eu colocar aqui um ponto na palavra, ó, na frase, quer dizer, desculpa, ele já não dá match, porque o último caractere foi ponto. Então se eu colocar ponto, aí ele encontra lá, tá vendo? Então isso daqui é para você fazer tanto pro início. Então se eu colocar assim, que o início é um /W, ele vai achar a frase certinha do início. Então é para isso que você usa o início e o fim. Agora vou dar agora o exemplo aqui de lógica. Então a gente tem essa frase aqui. Então eu quero pegar, vamos dizer, eu quero o 01 ou 2022. Então eu coloco aqui, ó, 01 pipe 2022. Então tá vendo? Ele selecionou somente o 01 ou somente o 2022, ou é um ou é o outro. Então, quando você usa o pipe, ele consegue ter essa inteligência. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero agora pegar tudo que for letras ou tudo que for dígitos. Então, vamos fazer aqui um /W mais, ele pegou. Agora, se eu der um pipe aqui em um /D mais, aí ele pega tudo que era números e tudo que era letras aqui, caracteres, né? Dígitos e caracteres. Então ele conseguiu fazer, só que ele não capturou os barras aqui, nem os espaços, nem um tracinho. Então essa é a lógica de você usar o pipe. Agora vamos mudar isso daqui. Então imagine aula 10 e eu colocasse aqui um parênteses, um ponto final ali, o ponto final. Como que nós faríamos essa expressão regular? Então /W mais, pegou o aula, /S de espaço, agora um /D, para pegar as letras, agora um /S, e agora se eu colocar aqui, ele não vai entender, tá vendo? E agora, como que a gente tem que fazer? Como que é um parênteses quando a gente precisa? Então tem que fazer um /parênteses, então /parênteses, então aí ele entendeu. Aí se eu der um /D, ele vai pegar. Agora um /S maiúsculo para ele pegar a barrinha. Agora um barra, opa, D mais, aí um /S maiúsculo. Novamente um /D. E agora para fechar a mesma coisa, um parênteses. Aí ele vai conseguir. Então, quando você usa parênteses, ou qualquer um desses daqui, seja um pipe, por exemplo, se o nosso texto aqui, em vez de parênteses, fosse aqui um pipe. Então, se a gente fosse fazer aqui, ó, /S mais, ele vai pegar tudo a não ser espaço, mais espaço /D.
E agora o pipe. O pipe é barra pipe. Espaço, barra, pipe, espaço, barra, d, mais, barra, d mais, barra, d mais. Então, para usar o pipe, foi a mesma coisa aqui para ele pegar o pipe aqui do meio. Agora, só para finalizar o vídeo, para não ficar muito mais longo, vamos pegar um caso real. Então, colar um log aqui de FortiGate e vamos fazer. Então, você pode fazer literal, né? Igual aqui, igual. Aí vai vir um conjunto de datas, então você pode colocar um barra S mais. Então ele já capturou toda a data, dá um espaço. Mesma coisa, campo time igual. Aí ele vem com dígitos e 2 pontos. Então vamos colocar também a mesma coisa, o barra S mais, ele vai pegar toda a data. Em vez de ficar fazendo dígito, dígito, 2 pontos, dígito, dígito. Pronto, pegamos. Agora vamos pegar o nome do dispositivo, device name, igual nome do device. Então, aqui, se é um nome que fosse todo ele junto, certeza que não vai ter espaço nem nada, pode ser só o W. Pronto, pegamos todo o nome. Agora de novo, device ID igual. Aí aqui é letras e números, também pode ser só um barra W, mas ele vai pegar espaço. Log ID igual, é só número no espaço ID, então se é só número, vamos fazer um barra D aqui, pegou. Type igual, é um evento, então barra D, que é só palavras, espaço, subtype igual, de novo, é só palavra, system mais, pronto, espaço, level igual, de novo, é só palavra, formation, espaço, VD igual. Aí aqui tem alguns apóstrofe. Então vamos colocar. Ou você coloca o apóstrofe. Se você quiser pegar tudo agora, se você quer só pegar root barra W mais, aí faz de novo apóstrofe, espaço, log description igual, abre. Aí vamos lá, objeto barra W mais espaço barra W mais espaço barra W. Pronto, fecha apóstrofe. Então assim a gente vai até decodificar tudo. Eu vou agora só correr aqui para a gente chegar até o último igual barra S mais espaço I igual barra S mais pegou espaço action igual barra S mais espaço CF e TID igual barra D, que é só número, espaço CFG PF CF igual barra S mais, ele já pegou a frase inteira, espaço CF Gosh igual barra S mais S maiúsculo, espaço CF
igual barra S mais. Já pegou a frase inteira? Espaço SMG igual. Teve espaço. Barra. Pronto. Espaço. Barra. Até o fim. E assim você decodificou. Então, se a gente fosse fazer uma regra para esse tipo de evento, nós precisamos ter esse decodificador para ele conseguir decodificar todos os campos que nós temos aqui. E só para mostrar o outro site que eu não mostrei, rolar aqui, pegar aqui o regex e a mesma coisa. Ele decodificou, deu match em tudo. E assim você consegue fazer tanto naquele site quanto esse. Aí você vai do que você achar melhor de se utilizar para fazer os seus decoders. Cada um funciona muito parecido, só que cada um com a sua interface aí. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Ela ficou bem longa, mas se eu não fizesse assim bem longa, eu ia ter que fazer muito mais aula para conseguir passar. Então na próxima aula a gente vai mexer apenas com decodificadores. E depois na outra vamos fazer a parte das regras, das rules. Desculpa aí o equívoco da outra hora aí, que eu confundi o PCR com os comandos do regex, por isso que deu aqueles errinhos. Mas fora isso, espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se puder, compartilhe aí nas suas redes sociais. Ajude o canal a crescer aí. Não deixe de dar seu like. Não deixe de você deixar os seus comentários, suas dúvidas. Porque é através da dúvida de vocês que o canal vai crescendo. Então, e através de vocês compartilhar e de se inscrever no canal, ele vai ganhando mais notoriedade aí para o YouTube. E assim a gente vai crescendo todos nós juntos. Então, até a próxima e obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até o próxima semana.